Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai mostrar pra vocês a transformação nessa parede aqui de trás que a gente vai fazer. Esse é o meu quarto e eu decidi que eu ia fazer um cimento queimado. Na verdade, ele imita, né, o cimento queimado, porque o original mesmo é cimento. E a gente vai fazer A aí gente já assistiu os Paranauê. vários tutoriais de efeito cimento queimado, que na verdade é um efeito cimento queimado que a gente vai fazer. Então, depois de ver tantas formas que as pessoas fazem, tantas dicas, a gente resolveu pôr em prática e vocês vão acompanhando a nossa experiência, se vai sair melhor, se não vai, como é que vai, porque o resultado a gente vai Tem que saber dar daqui a certo. pouco. Vai dar certo. Então, é um Projeto baixo custo, né? A exatamente. gente usa aí coisas que a gente já tinha em casa Massa corrida, que a gente já tinha há muito tempo. e Pigmento preto. pigmento, xadrez, né? Aquele famoso xadrezinho que foi o quê? R$ 3 aí. Se você não tiver a massa corrida, é na faixa dos R$ 28 por aí, né? Dependendo da loja. É. Não vou falar preço mesmo, porque depende da loja, ainda mais se mudar o local, né? É, Se mudou cidade, Aqui a gente está trabalhando com o que a gente tem em casa e vocês vão ver que gastando pouco a gente já vai fazer uma grande transformação, né? Então é isso, Vem fica com a gente acompanhar. até o final. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar nossos vídeos todas as quartas-feiras. Isso mesmo. Vamos lá? Bora lá. E bora lá para mais uma transformação. Dessa vez a gente está aqui no quarto da Anne. Essa parede que vocês estão vendo aqui ao fundo é a parede que vai ser transformada em uma parede de cimento queimado. Ela é uma parede que nunca foi pintada, do jeito que foi feito o reboco, só do gesso. Vamos iniciar retirando todas as coisas, né? A cama, os móveis, o criado, tudo que possa atrapalhar na pintura. Vamos deixar o ambiente o mais livre possível para a gente poder trabalhar. Após a retirada dos móveis, a gente vai dar uma limpeza rápida na parede, só mesmo para tirar qualquer resquício de poeira, de telha de aranha, qualquer coisa que possa atrapalhar na pintura. A Anne está até removendo uns resquícios do reboco de gesso que ficou na porta. E agora a gente vai para a parte de isolar tudo que a gente não quer sujar com a tinta. Eu tô falando aqui tinta, mas é a misturinha que a gente vai fazer o cimento queimado. Como é uma tonalidade cinza, se a gente não isolar as coisas, vai ficar manchado, vai ficar feio. Então vocês façam esse isolamento aonde for necessário. É o rodapé, isolem o rodapé, isolem o cantinho da parede onde não vai ser pintado. Isolem o chão, é muito importante que vocês cubram o chão para qualquer pintura que você vá fazer, para depois não ter tanto trabalho na limpeza. Tudo que a gente fizer agora é justamente se poupando do trabalho final, né, da limpeza, que além de a gente já tá cansado e ainda ter que ter todo o trabalho com a limpeza é mais complicado. A Anne tá tirando aqui umas elevaçõezinhas do reboco, né, do gesso com a espátula. E agora a gente vai para nossa misturinha. A gente seguiu aqui 6 colheres grandes de massa corrida, como tá escrito aí, 24 gotas de pigmento e 150 ml de água. A gente viu receitinhas com 20 gotas de pigmento, mas preferimos as 24 porque achamos que o tom de cinza tinha ficado fraco e preferimos aumentar mais um pouquinho. Então eu acho que isso é uma coisa bem particular de cada um. Se você quiser um efeito mais clarinho, você pode usar menos. Se você quiser um efeito mais escuro, você pode usar mais. Vai ficar a seu critério. Aqui a gente tá misturando, né? Vai adicionando a água. E é muito importante essa parte da mistura, que vocês deixem o mais uniforme possível,
Porque se você não misturar bem, vai ficar aqueles pontinhos pretos do pigmento que podem vir manchar a parede, ou então até os pontinhos da massa corrida que também podem atrapalhar. Então uniformiza bem. A gente vai aplicar aqui essa tinta, essa misturinha com esponjas. Tem pessoas que aplicam com espátula ou com desempenadeira, mas eu indico que para quem seja iniciante, assim como a gente, que não domine bem a desempenadeira, que faça assim com a esponja, em movimentos totalmente irregulares, como se você estivesse lavando a parede, né, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e vai fazendo sem padrão. Aqui a gente percebeu que a câmera não estava gravando e a gente perdeu toda essa parte aqui do trabalho. Mas aí, como a gente percebeu a tempo, deu tempo de fazer esse pedacinho aqui para vocês conferirem. Como eu falei, ó, movimentos irregulares. Vou indo para um lado e para o outro. Aqui eu tô fazendo movimentos até curtos, porque o meu braço é curtinho, né? Era um trabalho mais braçal, que talvez se eu tivesse feito mais esforço eu teria me cansado mais. Quem tiver mais força ou for um homem que tem um braço maior, alguma coisa assim, se quiser fazer movimentos ainda maiores, eu acredito que vai ficar um resultado bom. Mas o importante é ficar com esse aspecto de rajado. Aqui a imagem está bem acelerada, né? Porque para o vídeo não ficar tão longo, mas vocês estão vendo aí o trabalho sendo feito, essa questão do passar de forma desigual. E vamos seguindo e tentando aplicar o mais rápido possível. Fui deixando assim, ó. Acabou ficando com esses pontinhos brancos ainda do reboco do gesso, mas numa segunda demão a gente cobre mais ela. Ali vocês estão vendo, né, que a parede termina o reboco e continua, porque tanto o meu quarto como o da Anne ainda não tem um forro de gesso. Então, por isso você vê ainda esse aspecto de parede inacabada, mas esse limite do forro de gesso. E esse é o resultado da primeira demão. Já ficou um aspecto legal, né, de cimento queimado. Não parece que vai dar errado, parece realmente que vai ficar parecido com cimento queimado. E a gente seguiu. Iniciando a segunda demão, seguimos no mesmo fluxo, né? Eu comecei por baixo, a Anne começou por cima e ambas foram fazendo seus movimentos irregulares até a gente se encontrar. Da mesma forma, tentando preencher mais aonde estava branco, né? Onde estava bem claro. Algumas pessoas passam 2, passam 3 demãos. Então assim, vai conforme você vai vendo a necessidade. A gente não esperou muito de uma demão para outra, tá? Algumas pessoas esperam mais, a gente esperou. Quando a gente terminou, coisa de minutos depois a gente viu que a parede já estava completamente seca e já possível aplicar uma segunda demão. Como a gente queria fazer um trabalho o mais rápido possível para terminar ainda no mesmo dia, a gente continuou o nosso trabalho sem parar. Nessa segunda demão vocês vão vendo aí que vai ficando ainda mais com o aspecto de cimento queimado, né? Vai dando aquela escurecida. Isso porque a massa ainda tá também meio molhada. Quando ela seca, ela dá aquela clareada. E seguimos aqui na nossa academia de braço. Se você conseguir trabalhar com a direita e com a esquerda, melhor ainda que você se cansa menos. No caso aqui a gente só conseguia trabalhar com a direita, então uma coisa que as pessoas não falam é o quanto que acaba ficando com o braço cansado. Aqui a Anne já tá tirando um pouco da sujeira das paredes. E esse é o resultado da segunda demão aplicada.
Agora a gente vai lixar, porque a gente não quer que a parede fique nesse aspecto tão rústico, tão desigual. Então a gente deu uma lixada bem rápida, bem superficial, com a lixa mais fina que você tiver, só para tirar um pouco das irregularidades. Depois vem com a vassoura, tirando o excesso do pó, e em seguida eu passei um pano molhado realmente para tirar de vez todo o pozinho seco que ficou, porque decidimos aplicar uma cera. A gente vai aplicar uma cera de carnaúba que vai deixar com que a parede fique com um aspecto ainda mais realçado. Então eu estou iniciando aqui a aplicação da cera. A cera de carnaúba que a gente também já tinha, então por isso a gente não gastou. A gente acabou optando pela cera de carnaúba porque como a gente já tem piso de cimento queimado em casa, a gente usa ela no piso e gosta muito do efeito, então usamos ela. Não utilizamos resina, algumas pessoas usam, mas a gente optou pela cera. Aqui é o resultado da parede assim que foi concluída a aplicação da cera. E esse é o resultado final da parede no dia seguinte. Ela já secou mais, já ficou mais clarinha e ficou incrível. Impressionante que foi nossa primeira experiência fazendo isso e foi gastando muito pouco, apenas com a massa corrida que a gente já tinha em casa, com menos de meio balde e com um pigmento preto que custou em média de R$3, a gente teve essa grande transformação. Então, se você ficou impressionado também e se inspirou na ideia, faz isso, porque eu garanto que você não vai se arrepender. É uma transformação incrível, a baixo custo de verdade. E quando essa parede da Ania estiver toda concluída, vocês vão ver ainda mais o realce dela. A cabeceira transformada, os quadrinhos na parede, as luminárias. Então vai ficar incrível e a gente ficou super satisfeita.